Aprovado em primeira votação projeto de lei de autoria do Executivo que estabelece normas para a utilização de vias públicas municipais. Já estão abertas inscrições para o vestibulinho das ETECs. O prazo é até 10 de junho. O presidente da Câmara participa da apresentação do projeto HITS, o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Câmara Municipal de Campinas realiza mais uma reunião da Frente Parlamentar da Educação. E durante esta reunião foi discutido aí sobre a criação do curso de Direito na Universidade de Campinas, a Unicamp. Estes são os destaques de hoje. Boa tarde a você. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela, 978293776, junto com o nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada para ele. Já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E olha só, estão abertas as inscrições para o processo seletivo da ETEC Centro Paula Souza. São 17 cursos disponíveis aqui em Campinas. Então, sobre os prazos, até quando pode se inscrever, eu aciono a repórter Luana Galiza, que está na ETEC Bento Quirino, lá na Avenida Orozimbo Maia, e tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Lu. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando neste momento. E a novidade aqui é para os estudantes que querem sempre se profissionalizar. Por isso, eu estou aqui ao lado da Márcia Rosa, que é coordenadora local do vestibulinho ETEC aqui, né, da Orozimbo Maia. Tudo bem? Boa tarde. Márcia, qual a novidade agora para esse vestibulinho de 2025 a partir de junho? A novidade que a gente tem a partir de hoje é o novo site, vestibulinhoetec.sp.gov.br. Essa novidade aí só mudou pelo site de inscrição mesmo. Isso, o processo continua o mesmo e as datas agora a gente está trabalhando de uma forma diferenciada. Márcia, como que funciona o processo seletivo? Há novidades no novo formato da prova deste ano? Não temos novidades na prova, mas temos só a novidade que eu acabei de comentar com vocês. O que os candidatos precisam saber para não perder os prazos importantes? A gente tem agora as inscrições que iniciaram no dia 12 e termina às 11h59 do dia 15, que é a taxa de redução dos 50% para quem tem a necessidade desse formato. Então, tem toda a explicação lá no manual do candidato de que forma precisa ser feito para quem tem a necessidade dessa taxa. E como que os cursos EAD funcionam e para que eles são indicados? Os cursos EADs aqui na ETEC Bento Quirino, a gente é polo e quem cuida dessa parte é o pessoal do GEAD do Centro Paula Souza. Tem todas as informações a respeito dos cursos EAD no manual do candidato, no site do vestibulinho. Só para o pessoal de casa entender, né, os estudantes, as mães, ali, o familiar que está assistindo agora o nosso jornal, quais os cursos que são oferecidos aqui? A ETEC Bento Quirino tem vários cursos que estão sendo oferecidos para quem está no segundo ano do ensino médio ou já concluintes do ensino médio, que a gente tem na área da indústria rodando aqui no Bento Quirino, eletrônica, eletrotécnica e mecânica. Nós temos 2 classes descentralizadas com a área de gestão. Na classe descentralizada na Francisco Glicério, a gente possui o curso de contabilidade e administração. E uma novidade, lá na extensão Erci Moraes, perto da PUC 2 aqui em Campinas, o curso de logística. Muito legal, sempre inovando aí nessa área. Fala para o pessoal de casa qual é o diferencial de estudar em uma ETEC em comparação com outras instituições. Estar na ETEC é o que a gente sempre fala, né? É ter o curso técnico na veia. Ser um aluno ETEC ou ser um aluno Bentão é ter garantido, né, se correr tudo bem dentro da escola, uma melhoria no mercado profissional, no mercado de trabalho. Claro. A pessoa interessada, como que ela deve se preparar para a prova?
tem que dar uma relembrada para aqueles que já finalizaram o ensino médio e aqueles que estão ainda no ensino médio, cursando o primeiro e o segundo ano, aí, que já estão no segundo ano, revisar os conteúdos de português, matemática, biologia, química, física, né? Porque tudo isso cai na prova. No manual do candidato está explicando lá que são 50 questões divididas pelas áreas. Márcia, que dica você daria para quem ainda está em dúvida se inscreve ou não? Dica é: venha para o Bentão. A gente tem muita coisa boa para ofertar para todos os candidatos aqui, e os futuros alunos, para que vocês estejam melhor qualificados no mercado de trabalho. Então, olha, para o pessoal de casa, a inscrição vai até o dia 10 de junho. Repete aí para o pessoal de casa, para o pessoal colocar aqui embaixo também o novo site. vestibulinho.etec.sp.gov.br. Muito obrigada, Márcia. Obrigado, gente. Ficou aí o recado e não se esqueça, o seu futuro começa aqui, estudando. É com você aí do estúdio. Muito obrigado, Luana Galiza, pelas informações. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo da Márcia Rosa, que é a coordenadora do Vestibulinho ETEC, também pelas informações e boa sorte desde já aos candidatos. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. O governador de São Paulo em exercício, o Felício Ramute, esteve em Campinas na manhã de ontem para acompanhar a apresentação do RIDS, o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, e o prefeito Dário Saad também marcaram presença no evento. O RIDS tem como foco a integração de práticas sustentáveis, desenvolvimento de tecnologias e inovação, a fim de englobar todas as metas da Agenda 2030, que é da ONU, a Organização das Nações Unidas. No período da tarde, as autoridades ainda visitaram o CNPEM e o Instituto Eldorado. O projeto do RIDS, o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, foi apresentado para o governador em exercício do Estado de São Paulo durante evento realizado na Agência de Inovação da Unicamp. O prefeito Dário Saad, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, secretários e secretárias municipais, entre outras autoridades, acompanharam a cerimônia. O RIDS engloba o Polo 2 de Alta Tecnologia de Campinas, o Campus Zeferino Vaz, da Unicamp, e o Campus 1, da PUC Campinas. A ideia do projeto é criar um distrito de inovação inteligente de quarta geração. Com isso, universidades, centros de pesquisa, empresas, startups, empreendedores, investidores, o poder público e a comunidade poderão interagir em um território de uso misto, com laboratórios, escritórios, comércio, indústria e residências. O governador Tarcísio tem, desde o primeiro dia da sua gestão, ressaltado a importância do diálogo, tanto com a sociedade como com a comunidade científica. Hoje, a visita tem esse objetivo. Começamos aqui no RIDS, né, onde nós teremos a oportunidade de uma expansão e integração das instituições que já fazem o trabalho científico aqui na região. A gente percebe que o projeto, além de ser um projeto voltado à ciência, é um projeto também de expansão urbana. E, portanto, nós temos as nossas secretarias que podem, a nossa Secretaria de Marcelo Branco, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que já está acompanhando esses dois projetos. São quase 17 milhões de metros quadrados voltados à ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós falamos da necessidade da pavimentação de 15,5 quilômetros com grandes avenidas, que é um passo inicial de infraestrutura super importante. Então, para nós, a visita foi fundamental. O governo do estado, já sabendo da implantação do PIDS, já liberou a captação de água lá na represa de Pedreira, no Rio Jaguari. Já é um passo importantíssimo. A apresentação de hoje para o governador em exercício, Felício Ramute, visou não só apresentar, mas fazer que o governo do estado entenda a importância desse projeto para potencializar, né, esse ecossistema de inovação da nossa região, e mostrou os benefícios que isso pode trazer não só para a região de Campinas, mas para o estado de São Paulo. E a parceria do governo do estado, ajudando inclusive nas obras de infraestrutura, é necessária.
A missão do RIDS é contribuir para o processo do desenvolvimento sustentável, agregando esforços nacionais e internacionais para a produção de conhecimento e tecnologias inovadoras. Um outro projeto que deve complementar a proposta do RIDS é o PIDS, que é o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. O PIDS, o prefeito está nesse momento estabelecendo um decreto de lei que vai fazer a regulação e o zoneamento da área voltado por princípios de sustentabilidade, e esse zoneamento vai possibilitar que a gente construa um projeto de atração de empresas e instituições que possam aproveitar a potencialidade do espaço, os nossos estudantes, os nossos egressos, e possam trazer investimentos para a região voltados para a produção de tecnologia e sustentabilidade. Então, quando o distrito estiver construído, quando todas essas forças estiverem presentes, essa região ela vai ser um polo de moradia, de lazer, de presença de pessoas que estarão dedicadas à construção de inovações tecnológicas voltadas para a sustentabilidade. Para que esse polo de inovação e desenvolvimento sustentável aconteça, que foi o que nasceu com a Unicamp, com a UPUCamp, com todos os institutos de pesquisa, a necessidade de você adequar a legislação do município, a legislação urbanística, para permitir que essa área tenha esses usos pretendidos pelo polo. Esse projeto está na Câmara, já votamos em primeira, fizemos 2 audiências públicas, na segunda audiência foram apresentadas várias sugestões pela sociedade que foram acatadas e agora o governo encaminhou essas propostas em emendas ao projeto para aprimorar a lei e torná-lo ainda melhor. Com um projeto que está muito bem feito, é muito bem planejado, não é algo que a gente viu que foi feito em 1 ou 2 anos, mas sim é um trabalho que está consolidado do ponto de vista do planejamento. Também o esforço da Câmara Municipal na aprovação de novas leis de zoneamento que permitem a implantação de tudo aquilo que foi planejado para a área. Então a gente percebe um esforço conjunto e claro que no esforço conjunto de tantas instituições importantes do Estado de São Paulo, o próprio governo também tem que estar presente. Após a apresentação do RIDS, Felício Ramute ainda visitou as dependências do CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e o Instituto de Pesquisas Eldorado. Campinas já tem campeã de saneamento básico, de abastecimento de água, mas essa segunda captação vai dar mais segurança para a cidade, principalmente para o desenvolvimento aqui na região do PIDS. Então, a visita foi fundamental, o governador ficou extremamente empolgado em conhecer esse projeto de Campinas, que sem dúvida vai colocar Campinas num patamar muito alto no que diz respeito ao ecossistema de inovação. O governo já aderiu, estava atento e vai apoiar esse projeto que certamente vai marcar um novo modelo de desenvolvimento para a cidade de Campinas. Quando a gente transforma ciência, tecnologia e inovação, a gente passa a fazer com que essas ideias possam transformar o dia a dia do cidadão comum, como cada um de nós. A Casa da Sopa, entidade beneficente que fica no Jardim Paraíso de Viracopos, é uma instituição de caridade que fornece alimentos, roupas e outras ajudas para famílias necessitadas da região e está passando por muitas dificuldades. A Benedita Camargo, fundadora da Casa da Sopa, tem um recado importantíssimo para você que tem condições de ajudar. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui fazendo um apelo à população em geral, porque a gente está, devido ao preço das coisas está tão caro, as doações estão sumindo. Não chega a cesta básica, alimento para o dia a dia, está difícil, é muita gente. Nós já chegamos a distribuir aqui 500 cestas no mês. E de lá, e vem só caindo, agora não tem mais cesta para dar para a população. E o povo vem toda hora pedir. Está faltando alimento, leite para mim distribuir. E estou perdendo doação por falta de financeiro que a gente não tem. Eu estou morrendo de medo, que depois de 25 anos de Casa da Sopa, a gente vai ter que dar uma parada. Eu estou orando a Deus para que o povo me ajude, que a gente não tem verba pública, a gente vive de doação, vive de pedir. Então eu peço que quem puder nos ajudar, eu agradeço. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Vamos falar sobre saúde agora, porque a Secretaria de Saúde de Campinas divulgou agora há pouco, a 19ª edição do Alerta Arboviroses, que mostra 22 bairros com alto risco de transmissão da dengue. Olha só, já está aqui na minha tela, então nós vamos acompanhar aqui, Região leste de Campinas, preocupa você que mora no centro, precisa ficar muito atento aos criadouros do mosquito. Na região noroeste de Campinas, Jardim Florense 2, Parque da Amizade, você que mora no núcleo residencial 3 estrelas. Região norte de Campinas, onde preocupa, Jardim Eulina, Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro, Vila Esperança e Recanto Fortuna. Para quem mora no sudoeste, precisa prestar atenção, você do Jardim Uruguai e também do Jardim Ouro Preto. Na região sul de Campinas, Jardim Nova Europa, Jardim do Trevo e Parque da Figueira. E na suleste, onde concentram mais bairros, 7 no total. Vila IP, Núcleo Residencial Bairro da Vitória, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Santa Eudóxia, Jardim Andorinhas, Vila Orozimbo Maia e Jardim Itatiaia. E eu lembro aqui, gente, que os agentes que estão indo de casa em casa para dar orientações, essas visitas são realizadas principalmente por funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas. Eles utilizam uma camiseta laranja com a gola careca, logo da empresa silcado, enquanto o líder da equipe veste uma blusa verde com as mesmas características. Todos vestem uma calça na cor cinza, tem crachá de identificação. E os voluntários dos mutirões utilizam um colete na cor laranja com a identificação e a frase Campinas contra o mosquito. Se você tem alguma dúvida sobre a identidade dos participantes, pode esclarecer pelo telefone 156 de segunda a sexta-feira ou com a Defesa Civil no telefone 199 aos fins de semana e também feriados. Todos contra a dengue. Vivemos em sociedade, precisamos olhar na nossa residência, mas converse também com o seu vizinho, converse no bairro. Grupo de WhatsApp, é muito importante não deixar água parada no vaso de planta, vaso sanitário que não está sendo utilizado, deixar com a tampa fechada. Precisamos prestar muita atenção para nós diminuirmos os casos aqui na nossa cidade. 12h mais 43 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 28ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 6 projetos. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Ontem, durante a 28ª reunião ordinária, havia 6 projetos em pauta, 5 foram aprovados, 1 foi retirado de pauta por conta de um pedido de vista do próprio autor, o vereador Gustavo Peta. Ontem também teve a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que estabelece normas para a utilização de vias públicas municipais. O vereador Paulo Haddad, líder de governo na Câmara, falou sobre isso. Um projeto muito importante, André, porque ele normatiza, passa para a Secretaria de Infraestrutura algumas obrigações, algumas atribuições. Esse projeto 74 de 2024, ele substitui a Lei 10.639 de 2000. Então, ele atualiza a nossa legislação, ela passa algumas atribuições, algumas prerrogativas extremamente importantes para a Secretaria de Infraestrutura, como analisar o projeto executivo, fiscalizar, autorizar, ver se a legislação foi seguida à risca no planejamento, na apresentação de projetos, seja pela iniciativa privada, até mesmo pelo próprio município, de utilização dos espaços públicos. São vias públicas, o nosso subsolo, espaço aéreo, alguns equipamentos de arte, municipal, de domínio municipal.
Bom, teve também o requerimento do vereador Igor Diego, votado e aprovado, que solicita a constituição de uma comissão de representação para acompanhar soluções relacionadas a demandas de moradia popular. Veja o que falou o vereador Igor Diego. Na verdade, né, essa comissão é um grupo de vereadores aqui da casa para poder discutir os assuntos sobre moradia popular. Estamos recebendo bastante demanda sobre esse assunto, porque teve aí a transição de governo entre Casa Verde e Amarela, moradia popular, agora tem a Casa Paulista, os programas do governo do estado de São Paulo, federal, e a população, no final de tudo, quer mesmo entender esses programas e como participa. Então, o motivo dessa comissão será isso: representar esse assunto nas esferas municipais, estaduais e também federais lá em Brasília. Bom, e a moção do vereador mineiro do Espetinho, que apela ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que determine o restabelecimento do serviço de entrega domiciliar dos medicamentos fornecidos pela farmácia de alto custo. É uma coisa muito importante. Eu conversando com a população, principalmente do distrito do Ouro Verde, onde eu moro, o pessoal viu uma necessidade muito grande de buscar medicamento, que aqui, como é próximo da Câmara, fica muito difícil. Muitas pessoas não têm condições, tanto vulnerável como as condições financeiras de vir buscar algum medicamento. Então, como eu tive conversando com o nosso chefe de gabinete, conversei com ele e estamos buscando essa moção aí para tratar realmente das pessoas que mais precisam. Eu tenho um pai de 80 anos e eu sei das dificuldades que meu pai tem de locomoção para alguns lugares. Então é importante essa moção para trazer mais tranquilidade para as pessoas. Bom, a vereadora Fernanda Souto também falou sobre uma moção que ela protocolou, que apoia as reivindicações do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo na campanha salarial e educacional de 2025. Acompanhe. Essa é uma moção que o nosso mandato protocolou em conjunto com o mandato da vereadora Paola Miguel, do PT, e é uma moção de apoio às reivindicações que a POSP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual e a categoria, estão apresentando ao governo do Estado de São Paulo, ao governador Tarcísio, reivindicações importantes para a valorização da categoria. A gente sabe que, infelizmente, os professores da Rede Estadual vêm enfrentando um arroxo salarial há bastante tempo, estão com uma carreira muito defasada, baixa remuneração. Além disso, nós tivemos um concurso público com chamamento de vagas até um momento insuficiente para conseguir cobrir as necessidades da rede. Então, nós também, além da questão da recomposição salarial, das melhores condições de remuneração e direitos dos professores, a gente também, na moção, está apelando pela convocação de pelo menos 44 mil professores já aprovados no último concurso público da SEDUC. Também estamos apelando por melhores condições de ensino e de aprendizagem nas escolas. A gente sabe que muitas escolas estão com uma situação muito precária, com falta de material. Bom, Gabriel, quem não acompanhou pode assistir na íntegra a 28ª reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. Portanto, lembrando que na próxima segunda-feira será realizada a 29ª reunião ordinária aqui mesmo no plenário José Maria Matosinho. Gabriel. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Em um processo democrático e cheio de empolgação, os estudantes da Escola Estadual Felipe Cantuzio escolheram os representantes para o Parlamento Jovem deste ano. Os alunos da Escola Estadual Felipe Cantuzio vivenciaram um momento marcante: a eleição dos jovens vereadores que irão representar a unidade no Parlamento Jovem 2025. Um programa de formação política e cidadã sem viés partidário, promovido pela Elecamp, a escola do Legislativo da Câmara Municipal de Campinas. O que acontece hoje nessa escola é uma etapa do Parlamento Jovem, que é o trabalho com as atividades de educação política nas unidades escolares. Então, o grande desafio do Parlamento Jovem é realmente oportunizar as escolas o trabalho com a educação política com os outros alunos, não só com aquele que vai ser eleito como representante. Então, os professores têm a oportunidade de trabalhar textos, videoaulas, jogos, debate de ideias, e já trazem para a unidade escolar uma temática que vai virar um projeto de lei escrito por essa escola junto com as demais escolas que vão para a fase presencial.
Gabriel, que participou em edições anteriores do Parlamento Jovem, compartilhou a experiência. As coisas que eu vivenciei bastante foi a criação de projetos, que a gente participou da oficina que teve. Fiz bastantes amizades, conversei com bastantes pessoas novas, isso é muito importante, né? Você socializar com outras pessoas. E quem é você antes do parlamento e depois? Tem uma diferença? Tem uma diferença porque antes eu era uma pessoa que participava bastante de debates, mas não sabia falar com as palavras corretas. Depois do parlamento, eu descobri como melhorar os meus debates e como meus debates ficariam melhor. 5 alunos se candidataram para representar a escola, cada um com propostas, ideias e o desejo de fazer a diferença. A eleição é realizada aqui na escola. A ideia é que aconteça tudo como uma votação oficial, com cabine, urna e a contagem dos votos. A aluna já escolheu o candidato. Eu acho que eu gostei muito da proposta do que ele ofereceu. Em relação tanto à escola quanto fora da escola, o que ele ofereceu não só para jovens como para adultos também, quanto para pessoas de fora poderem participar nos locais. Maria reforça o valor de entender sobre política desde cedo. Sim, ela é muito importante para nós termos noções de como funciona a política e também para termos uma opinião com base no que acontece, para nós alunos e estudantes conseguimos entender a política e ter uma voz ativa. Eu acho muito importante isso, essa implementação. É quem vai representar a gente lá na frente dos vereadores, né? Então tem que escolher alguém sensato, que saiba falar e saiba negociar para conseguir ajudar a escola e Campinas inteira. Para mim é algo muito importante, tanto para a escola ganhar mais visibilidade, quanto para a melhora do nosso dia a dia, né? O tema é esporte e lazer e eu acredito que isso ajude bastante, dê mais visibilidade para nós alunos. Mais do que um evento escolar, a eleição faz parte de um processo de formação cidadã. É o que relata a professora Gabriela, que ressalta a transformação percebida nos alunos que participaram do programa, já que esta é a segunda participação da escola no Parlamento Jovem. Olha, a primeira vez foi no ano passado e foi uma mudança total, né? Na escola principalmente. Trouxe muito conhecimento, não só sobre o que é ser um jovem parlamentar, mas também sobre as diferentes instâncias, sobre a própria Câmara Municipal. Trouxe muito conteúdo para os alunos que nunca tinham pisado lá dentro, né, e conheceram toda a estrutura, não só do plenário, mas a própria TV Câmara, a gente conheceu um pouquinho do museu. Então trouxe muito conhecimento para eles sobre política no geral. Gabriela ainda destaca a importância do Parlamento Jovem como ferramenta de desenvolvimento pessoal e social. Necessário. É extremamente necessário, eu acho que a participação do Legislativo, né, de toda a Elecamp, ela é extremamente importante para a formação do estudante, não só como estudante, mas como cidadão. Né? E essa parceria que o Legislativo faz é extremamente importante para acarretar mais conhecimento ainda para eles, né? E é aquela questão, a gente está formando o cidadão do futuro. Então, eles tendo esse contato já nesse momento, faz com que eles se sintam, inclusive, mais preparados para quando chegar a vez deles. E o resultado já foi divulgado. Birubiru foi eleito como jovem vereador com 176 votos, o que correspondeu a 40% dos votos. Vai representar a Escola Estadual Felipe Cantuzio. Parabéns, boa sorte. Nós vamos acompanhar aqui na TV Câmara Campinas as reuniões do Parlamento Jovem. Bom, olha só, a Câmara de Campinas realizou a 7ª edição da Frente Parlamentar da Educação. A reunião foi presidida pela vereadora Guida Calisto e contou com a presença de advogados e educadores. Frente Parlamentar da Educação promove reunião para discutir a educação pública no município e incentivar a criação do curso de Direito na Unicamp. Na verdade, a universidade vem trabalhando no sentido de aumentar a abrangência dos cursos que ela vem oferecendo. E o curso de Direito, especificamente, é um curso que tem uma discussão bem antiga na universidade. Não é de agora que a gente fala em abrir um curso de Direito na Unicamp. É uma discussão que já foi montada num passado não muito recente, mas hoje a gente tem uma situação que é, no meu entender, uma situação favorável
no sentido da gente conseguir, eu acredito que talvez até no segundo semestre desse ano, terminar todo o processo de avaliação do curso e, a partir de 2027, ter esse curso no nosso vestibular. O momento também foi oportuno para expressar a ligação de Luiz Gama com o direito e a educação. Em 1867, o Luiz Gama escreve uma espécie de projeto de lei de iniciativa popular, funda um jornal chamado Democracia e estampa em, acredito, 17 ou 18 edições, comentários a um projeto de instrução popular correndo na Assembleia Provincial, o equivalente à Assembleia Legislativa hoje do Estado de São Paulo, e é uma espécie de projeto de iniciativa popular porque ele comenta as discussões da Assembleia Provincial e comenta artigo a artigo e apresenta a sua concepção de educação. Por exemplo, de ensino primário, universal, gratuito, sem distinção de raça e de gênero, lá atrás, em 1867. É alguém que tem uma concepção de ensino universal, numa época que a gente está falando de que 90% a mais das pessoas não eram alfabetizadas. Quem também participou da 7ª Frente Parlamentar foi a advogada Regina Casice, parabenizando a universidade, destacando a importância deste curso para a sociedade. Estudar o direito, ser um jurista, é possível, né? Você fazer transformações sociais através da sua atuação. E como o ensino é importante para isso, né? Porque você pode levar um ensino onde esse aluno vai aprender só a lógica da interpretação da lei, como também fazer uma interpretação dialética e buscar dentro do próprio movimento social essa amplitude para fazer essas interpretações. Para encerrar a reunião, a presidente da Frente Parlamentar reforçou a ação da Unicamp e outros pontos altos do encontro. Essa reunião foi especificamente para falar sobre educação, direito e as contribuições de Luiz Gama, tanto do ponto de vista da educação, do direito e da educação e da agenda, né, antirracista. A gente aproveitou que a faculdade, que a Unicamp, que a Universidade Pública, a Unicamp, aprovou o curso de Direito, que é uma pauta, uma demanda histórica, principalmente para os advogados, para a população de Campinas. A gente entende que a Unicamp, ela tem, na sua perspectiva educacional, uma área voltada mais para a pesquisa, para a pauta social, para seres críticos do conhecimento, crítico filosófico, antropológico. Isso tem tudo a ver com a área do direito. O direito é um curso, eu falo porque eu sou advogado, eu fiz direito, ele é um curso que, para você poder ser um jurista qualificado, você não pode pensar o direito somente no âmbito individual, no âmbito do indivíduo. Você tem que pensar como o direito pode cumprir um papel social de atingir uma coletividade que possa ser beneficiada. Com tantas informações relevantes e ainda que o curso não tenha sido criado, o nome da Faculdade de Direito da Unicamp já foi sugerido. Agora começa, né? Já surgiu o nome. Por que não se dá o nome de Luiz Gama a uma faculdade de Direito, né? É um homem negro, que tem tudo a ver, né? Então, enfim, por tudo isso, vamos começar a correr atrás para ver se pelo menos alguma dessas disputas a gente consegue vencer, né? É isso. 12:00 mais 59 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira
Site da Câmara aberto, campinas.sp.leg.br. Vamos acompanhar aqui, esta notícia. Vereador Wagner Romão, ele cobra explicações sobre a paralisação das obras lá do Parque Linear do Jardim Bassoli. O vereador, ele protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura, então, sobre a paralisação das obras do Parque Linear lá do Jardim Bassoli, região sudoeste aqui da cidade de Campinas. Lembrando que há uma crescente insatisfação dos moradores da região, denunciaram o abandono do espaço, a ausência de qualquer atividade recente lá no canteiro de obras. Segundo o vereador, constatação da paralisação foi feita após uma visita técnica ao local, acompanhada por representantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e também por moradores de bairro. Lembrando que a Prefeitura tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para poder responder, então, ao parlamentar. Para você ficar muito bem informado, saber todas as informações do trabalho dos vereadores, é só acessar campinas.sp.leg.br. Tem a agenda de eventos que você acompanha também, as reuniões que acontecem aqui na Câmara Municipal de Campinas. Bom, e olha só, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude se reuniu pela terceira vez neste ano e analisou um projeto de lei de autoria do vereador Rubens Gás. Confira como foi. Em pauta, na terceira reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, presidida pelo vereador Roberto Alves, a discussão e votação do parecer favorável do vereador Rubens Gás ao projeto de lei ordinária 22 de 2023 e a emenda supressiva de folha 17, de autoria do vereador Zé Carlos, que veda a nomeação de agressores de idosos, crianças e adolescentes para cargos em comissão no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Campinas. Então, acompanho o parecer do relator, voto favorável. Eu acompanho o relator e voto favorável também. Acompanho o relator e voto favorável, porque nós não podemos aceitar e nem admitir que uma pessoa que maltrata uma criança ou maltrata um idoso, vereador Gustavo Peta, possa assumir qualquer função num órgão público. Gustavo Peta, que é membro da comissão, ressaltou a importância do projeto. Fica aqui a aprovação desse projeto, que eu acho que é um projeto muito importante, que se soma a outros projetos que reforçam critérios para a nomeação das pessoas para cargos públicos, né? Acho que é um projeto interessante, a gente espera que ele seja votado o quanto antes no plenário da Casa. 1h mais 2 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você já ouviu falar da H. pylori? É uma bactéria muito comum e resistente em ambientes altamente ácidos, como o estômago. No quadro de hoje, um especialista vai explicar como se dá a transmissão deste patógeno e quais cuidados são necessários para que o quadro não se transforme em uma doença mais grave, como um câncer no estômago ou no intestino delgado. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a bactéria H. pylori. Quando pensamos no que causa câncer, fatores como genética e estilo de vida normalmente vem à mente, mas alguns patógenos também podem levar a diagnósticos da doença. É o caso da bactéria H. pylori, uma das mais comuns no mundo. Segundo um relatório recente da Associação Americana para a Pesquisa do Câncer, mais de 2 milhões de casos de câncer no mundo são atribuídos a infecções bacterianas ou virais. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é o cirurgião geral Ernesto Alarcon. Doutor Ernesto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora. É uma honra, é um prazer estar aqui para poder esclarecer algumas dúvidas. Doutor, para a gente começar então, para quem está em casa acompanhando aqui o nosso quadro, queria que o senhor falasse um pouquinho o que é essa bactéria. A
bactéria H. pylori, né, a Helicobacter pylori, ela é uma bactéria que coloniza a mucosa gástrica. Essa bactéria ela é amplamente presente na população e no mundo, né, estima-se que mais ou menos 50% da população mundial esteja contaminado, né, tenha a bactéria Helicobacter pylori. Quando não se tem doença gástrica, né, ou na parte digestiva alta, a bactéria Helicobacter pylori pode não ser tão nociva, né, mas quando a gente já tem algum grau de lesão, uma gastrite, uma úlcera, um refluxo crônico, aí nesses casos, principalmente nesses casos, né, a presença da bactéria de forma crônica pode acabar trazendo aí alguns malefícios, né, acentuar os sintomas mesmo, trazer um risco aumentado para alguns tipos de cânceres, né, então a gente tem que estar sempre atento aí a essa questão. Exatamente, doutor. E como que essa bactéria ela pode causar aí um câncer no estômago ou até mesmo no intestino delgado? Essa pessoa provavelmente não cuidou dessa bactéria e por isso ela desenvolve esse câncer. Eu queria que o senhor explicasse como que isso acontece. A gente acredita que isso acontece através da presença crônica da bactéria ali e lesão na mucosa do trato digestivo alto, né? Existem algumas cepas da bactéria que produzem algumas toxinas, né? E essas toxinas ali causando lesão de forma crônica pode levar a alguns tipos de cânceres, né? Como o adenocarcinoma, mesmo adenocarcinoma gástrico, adenocarcinoma de esôfago distal, principalmente, nos casos de refluxo crônico e esôfago de Barrett, e também pode levar a uma associação bastante frequente ao linfoma Malte, né, que também pode ocorrer secundária à presença da bactéria de forma crônica. Doutora, essa bactéria ela também está relacionada aí a outras doenças, né, como úlceras, né, no estômago, é isso? Sim, também está relacionada, principalmente, na verdade, a doenças benignas, né? Então, as gastrites, a úlcera, os refluxos mesmo. Entendi. E como que ela é transmitida, né? Qual que é a forma de transmissão da H. pylori? Então, existe uma história por trás da transmissão e até um mito que às vezes rola na sociedade, né? Antigamente, assim, a gente tinha de evidência mesmo de que a bactéria só era transmitida de forma iatrogênica através do exame da endoscopia, né? Depois, houve-se também muito ensaio sobre a transmissão contato a contato, né? De pessoa para pessoa, contato de saliva. Hoje, a gente entende que a transmissão, ela é através de alimentos contaminados, né? Água ou alimentos contaminados de alguma forma por pessoas que têm a bactéria, que estão colonizados pela bactéria, né? Então, na verdade, é um ciclo fecal-oral, né? Então, é através dessa forma que ocorre a contaminação, alimentos ou produtos ali mal lavados, contaminados com a bactéria que, de alguma forma, foi eliminado nas fezes, né, de pessoas contaminadas. Entendi, doutor. Então, nesse caso, a gente aqui é um alerta, né, para a população ver bem o que vai comer aí na rua, né, se alimentar aí de uma forma mais saudável, né, porque geralmente essa contaminação é mais frequente, né, quando você come aí pelos estabelecimentos, não sabe ao certo aí a procedência do alimento também, é isso? Exatamente. A gente pede para que tome muito cuidado, né, com a preparação dos alimentos, o ambiente, né, como esse alimento é preparado, né, é processado, com a higiene das pessoas que estão ali envolvidas nesses preparos alimentares, né. A gente tem evidências de que em lugares
onde a higiene é melhor, o saneamento é melhor, até mesmo sociedades mais desenvolvidas acabam tendo um nível de contaminação de Helicobacter pylori menor do que lugares, países subdesenvolvidos, né, locais onde o saneamento básico não é tão adequado. Então, e aí, nesse sentido, a gente vai até levar as medidas de prevenção ali, né, que a higiene das mãos, o saneamento mesmo, esses cuidados acabam minimizando, né, a transmissão da bactéria e a contaminação. Exatamente, o doutor tocou num ponto que eu acho muito importante, porque apesar da pandemia, né, ter passado, a gente nunca deveria abandonar aqueles hábitos, né, o álcool gel, a lavagem das mãos com mais frequência, né, doutor? Exatamente, exatamente. E aí não só pensando em Helicobacter pylori, né, mas todos os patógenos aí que a gente adquire através da forma, através do contato, né, de uma certa forma, que não é só respiratório, mas sim por contato às infecções bacterianas de uma forma geral, os vírus, né, principalmente os vírus que acometem a parte digestiva, né, as enteroviroses, são todas dessa forma que se transmitem, né. Quais são os sintomas que as pessoas costumam apresentar normalmente, né, num quadro de infecção por essa bactéria? De uma forma geral, nos quadros de gastrite, de esofagite, de úlceras mesmo, né, as pessoas vão sentir ali dor abdominal, pode ter náusea, enjoo, aquela queimação, né, epigástrica, ou que sobe um pouco aqui atrás do peito também. Eu digo isso porque, assim, a bactéria, ela pode estar relacionada a esses sintomas, pode até acentuar esses sintomas numa pessoa que já tenha, né, uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, mas existem muitos casos onde o paciente é portador da bactéria, mas também é assintomático, né? Então, acho que a presença desses sintomas de uma forma persistente, né, por mais de 30 dias, ou de uma forma recorrente, tem que levar a pessoa a investigar. Doutor, e nesses casos, né, como que é feito o diagnóstico da bactéria? Normalmente, a pessoa, quando tem esses sintomas, se ela tiver de uma forma persistente, mais prolongada, tiver alguma alteração de exame físico, algum sinal de risco, algum antecedente familiar mais importante, a gente acaba lançando mão da endoscopia, né? E na endoscopia a gente pode pesquisar, a gente normalmente pesquisa a bactéria ou através do teste da urease, que é um teste respiratório, né, para identificar a presença da bactéria ou não, ou através de biópsia mesmo, né, a gente colhe um pedacinho do material ali de alguns pontos do estômago, do duodeno, e pesquisa se há bactéria ali presente ou não. Mas existem outras formas também de ser pesquisada, né? Se a gente quiser só pesquisar a bactéria, aí a gente pode fazer exame de sangue, né? Buscando uma sorologia para ver se há presença ou não, se há anticorpos ou não de fase aguda ou fase crônica. Pode fazer exame de fezes também para ver se há presença da bactéria, né, nas fezes. Doutor, acho que o grande problema aí são as pessoas que não têm sintoma, né? Que não apresentam nenhum sinal dessa infecção pela H. pylori. Nesse caso, o diagnóstico aí é um achado, então? Sim, se o paciente não apresenta sintoma nenhum e por algum motivo ele faz, né, o exame e identifica a presença da bactéria, é um achado. E nesses casos até a gente vai ter que avaliar bem, né, a sintomatologia e o resultado do exame para ver se justifica o tratamento. Porque a chance de recontaminação, na dependência do caso, é muito alta, né? Visto que a bactéria tem uma alta prevalência na sociedade. Agora, os pacientes sintomáticos ou com lesões mais importantes nos exames, aí a gente tem uma tendência sempre a tratar. Doutora, só para explicar, esclarecer também, a endoscopia é um método simples, né, geralmente, de se fazer, leva poucos minutos, o paciente é sedado, é isso, né?
E isso, a endoscopia é um exame relativamente simples, rápido, né, e de, não vou dizer baixo risco, porque é um exame invasivo, né, e todo exame tem seus riscos, até pela sedação, tudo, então a gente tem que ser um pouco criterioso ao pedir um exame que seja um pouco mais invasivo, como é a endoscopia, né, onde a gente passa uma câmera por dentro da boca que desce pelo trato digestivo e vai ver ali até o estômago e o comecinho do intestino. Para fazer isso, a gente precisa dar uma analgesia para o paciente, ou deixar ele dormindo, sedar um pouco mais, para que ele tenha um conforto durante o exame, né? Porque senão o paciente vai sentir muito desconforto, vai ter enjoo, vai ter dor mesmo. Então a gente precisa só, um exame rápido e simples, mas não isento de complicações, né? E também, às vezes, não indicado para alguns pacientes. Então, pacientes que têm um quadro respiratório mais importante, né? Que possam ter uma depressão ao sedar, pacientes que tenham outras comorbidades, pacientes em vigência de uso de anticoagulantes, tudo isso vai aumentando o risco do procedimento, então a gente precisa ponderar bem, né, o risco-benefício em se fazer o exame, né, para que tenha uma indicação precisa. Certo. Doutor, e qual que é a forma de tratamento mais indicada para erradicar a bactéria? A bactéria a gente trata com antibióticos, né, existem alguns protocolos de antibiótico terapia, e aí vai depender se o paciente é alérgico a algum tipo de antibiótico que a gente normalmente prescreve, se o paciente já fez algum tratamento da bactéria e há quanto tempo, né, para saber se a gente está diante de uma prima infecção ou se é uma reinfecção, né, que vai ser feito um retratamento, mas basicamente é a combinação de antibióticos durante um determinado período, que hoje em dia a gente tende a tratar por 14 dias, né, com uma combinação de antibióticos que vai variar de paciente para paciente. E, doutora, acho importante também a gente reforçar que para ter um tratamento aí efetivo, as pessoas precisam seguir, né, essa medicação corretamente, porque pode correr o risco de ter uma resistência depois, né, bacteriana, isso também. Isso, se a gente não trata adequadamente ou se a gente fica tratando repetidamente de forma incorreta, a gente acaba não conseguindo matar, né, a bactéria, ou a bactéria vai desenvolvendo resistência àqueles medicamentos. Então é importante que aqueles pacientes que tenham a indicação do tratamento e recebam, né, a prescrição do tratamento, façam de maneira correta. Não adianta tomar o remédio um dia, não tomar o outro. A gente perde a faixa de atividade terapêutica da medicação, né, e aí diminui muito a chance de um tratamento efetivo, de realmente matar a bactéria, né. Com certeza. Acho que para a gente encerrar então o nosso quadro, deixar aí um recado, né, um alerta para que a população também nunca se automedique nesses casos, procure um gastro, né, investigue esses sintomas para que também isso futuramente não se desenvolva aí num câncer de estômago, de intestino também. Exatamente. Acho que aqueles pacientes onde há um antecedente familiar mais importante, né, para doenças da parte digestiva, para cânceres, né, de estômago, intestino delgado, ou os pacientes que têm queixas recorrentes ou persistentes, né, de dor abdominal, enjoo, azia, queimação, eu acho que esses pacientes têm que procurar, né, um cuidado específico, médico, né. Acho que tem várias especialidades médicas aí que estão habilitadas e habituadas a esse tipo de avaliação e tratamento, né, então o cirurgião, o gastro, o próprio clínico, basta estar atualizado aí, né, sobre o tema para que possa fazer o tratamento mais adequado, indicar o exame quando necessário, né, e principalmente a gente sempre ter, né, a população ter sempre em mente que os cuidados de higiene e saneamento são fundamentais para diminuir e minimizar, né,
as contaminações para diversas doenças, viroses, parasitoses e contaminação por bactéria como Helicobacter pylori também. Doutor Ernesto, muito obrigada pela sua disposição e pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço, foi um prazer e com a disposição. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora. Desde segunda-feira estamos falando aqui no Jornal Câmara Notícia que é semana de tempo estável e ela se concretizou. Então, para amanhã, sexta-feira, sem mudanças, segue o sol aparecendo durante todo o dia, pouca nebulosidade e não tem previsão de chuva. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, sexta-feira, fechando a semana com mínima de 15 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 27 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.